Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo professor Edinaldo, da disciplina de História, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o Império Russo. O Império Russo aconteceu entre os anos de 1721 a 1917, e nesse território tinha um imenso território de 22,4 milhões de quilômetros quadrados, né? Ocupava ali uma parte da Europa e da Ásia. E em 1914, quando o país entrou na Primeira Guerra Mundial, calcula-se que viviam nesse império mais de 150 milhões de pessoas. E no plano político, o Império Russo era uma grande monarquia absoluta, cujo imperador recebia o título de czar, que significava César. Então os czares eles governaram a Rússia entre os séculos XVI e XVII. E no início do século XX, a economia da Rússia era predominantemente agrícola, ou seja, cerca de 80% da população era formada por camponeses, conhecidos como muxiques. E esses muxiques, né, esses camponeses, viviam sobre um regime de servidão, que o obrigava a trabalhar em uma propriedade em que os impedia de serem proprietários. E com tudo isso aí acontecendo, houve aí as revoltas populares. Então os problemas da população russa aumentavam, porque além da opressão interna, o governo era envolvido em conflitos internacionais, como a Guerra do Japão. Essa situação agravava as dificuldades econômicas dos mais pobres e aí geraram as revoltas populares, né? E em 1905 ainda, uma multidão caminhou em direção ao Palácio Inverno em São Petersburgo com o objetivo de entregar um baixo-assinado ao governo czar, reivindicando reforma agrária, fim da censura e melhores condições de vida. Então o protesto ele foi reprimido violentamente pelas tropas do governo, que mataram centenas de manifestantes. E aí ficou conhecido esse dia como Domingo Sangrento. E a Revolução Russa, em março de 1917, forças políticas socialistas e liberais depuseram o governo czar Nicolau II e tomaram o poder. Então esse período é considerado o marco inicial da Revolução Russa, que costuma ser dividida em três períodos, né? A Revolução Liberal, a Revolução Comunista e a Guerra Civil. Na Revolução Liberal foi instituído um governo provisório com os apoios dos mencheviques e sob a liderança do socialista moderado Alexander Kerensky. Então o governo provisório reduziu a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, né? E aí anistiou os presos e os asilados políticos e garantiu liberdade de opressão e de associação. A Revolução Comunista, em novembro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin e Leonid Trotsky, partiram para o confronto armado e aí depusaram o governo provisório. Então, em seguida, Lenin tornou-se o chefe do novo governo. Mas, né, Lenin, o que ele determinou foi a retirada dos russos da Primeira Guerra Mundial, né, e ele confiscou as propriedades dos nobres. Né, e aconteceu essa parte aí no governo. Então a intervenção na economia com a nacionalização de grandes bancos, de fábricas, de planejamento feito pelo Estado, então isso aí foi agravando os setores. Né? E em 1921 o Exército Vermelho ele venceu a Guerra Civil, o Partido Comunista, né? E consolidou um partido da Rússia. A partir daí, o governo dos países ocidentais tentaram isolar a Rússia, e isso do cenário internacional. Né? E isso trouxe graves problemas para a Rússia. Então, com a construção da União Soviética após a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil, a Rússia ficou economicamente arrasada. Então, o governo, né, liderado por Lenin, buscou recuperar a economia e adotou programas para poder recuperar a economia. Contudo, a produção industrial continuou lá, estancada. Por quê? Porque a falta de tecnologias modernas e o declínio do comércio exterior e o isolamento da Rússia no cenário internacional. Aqui tinha um cartaz dos anti-bolcheviques, criado naquela época, com a representação de um monstro vermelho destruindo as fábricas na Rússia. Né? E aí a fundação da União Soviética de Lenin manteve a principal figura do governo, apesar de estar gravemente doente. Né? Ele foi a principal figura ali do governo. E em abril de 1922, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Já Stalin e seu grupo defendiam que a Revolução Socialista deveria consolidar no primeiro momento só ali no país, ou seja, no caso da União Soviética. Seguiu-se então a perseguição a Trotsky, que perdeu suas funções de chefe militar, né, com esse desentendimento aí. O governo foi expulso, né, ele foi expulso do governo. Né, e em 1940 estava exilado no México e foi assassinado a mando
Trotsky foi assassinado a mando de Stalin. E o que acontece também é que na União Soviética tornou-se uma das maiores potências aí no século XX. Mas teve um lado negativo, que o socialismo soviético foi a implantação de uma ditadura por parte do Partido Comunista. Aí a censura dos meios de comunicações, o período mais cruel foi nessa parte aí do stalinismo, que perseguiu brutalmente seus opositores. Né? Ocorreram as chamadas depurações stalinistas, cujo objetivo era perseguir as pessoas que eram contrárias às ideias do Estado. Né? Então aí eles foram torturados aí cerca de 5 milhões de cidadãos nesse período. E Stalin, ele, nesse cartaz, representa ele como salvador aí da pátria Rússia, né? Como salvador. E com a mensagem, né? Ele aí segurando o timão e com a mensagem assim: o maior gênio da história, amigo e mestre de todos os trabalhadores. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite e até mais.